E se Judas não for um traidor? E se a relação dele com Jesus Cristo não é da forma que a gente viu na Bíblia, nos livros, nos filmes, em todos os locais da história conturbada entre Judas e Jesus Cristo? Entre a traição de Judas e Jesus. O homem que matou Jesus, o homem que vendeu Jesus, os 30 dinheiros, o beijo. Se nada disso foi da forma que a gente tanto ouviu, que o mundo inteiro ouviu durante todo esse tempo. É justamente sobre isso, essa proposição que o escritor israelense Amos Oz refaz nesse romance dele, nesse romance incrível chamado Judas. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem aquele like, darem a força aqui no canal, se inscreverem no canal se você ainda não está inscrito. E vamos falar desse super livro que eu li recentemente, Judas, do escritor israelense Amos Oz. O Oz é um dos grandes intelectuais de Israel, é um dos escritores aí, talvez é o principal escritor de Israel na atualidade. E está sempre cotado para o Nobel, é uma figurinha aí mundialmente conhecida, até pela questão política, né? Ele não é a favor da militarização do Estado israelense, na questão da separação do território palestino entre judeus e israelenses, judeus e palestinos. E o Oz sempre ficou muito marcado por seus livros, pela sua obra, que é muito contundente, e essa posição política dele. E é sobre essa questão, a questão do Estado judeu e a questão de um novo panorama histórico em relação a Judas Iscariotes, o discípulo de Jesus Cristo, o discípulo traidor, é que o Oz criou esse romance. Coincidentemente, que isso não vai mudar nada, eu pesquisando sobre ele é do mesmo dia que eu, dia 4 de maio, de 39, e eu sou de 89. Mas isso não muda nada. E ele lançou esse livro, é o último livro dele, lançado em 2014, foi lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. O lançamento foi simultâneo em Israel e Brasil. O Oz defende que Judas não era um traidor. Não faz sentido a narrativa, vamos dizer assim, a narrativa cristã para a história de Jesus Cristo em relação a Judas. Por exemplo, Judas era o discípulo mais abastado, né, mais rico dos 12. Então não faria sentido Judas vender pelos 30 dinheiros, né, pelas 30 moedas Jesus Cristo. Não faria sentido Judas ter que beijar Jesus Cristo para poder identificá-lo, para facilitar a informação para o Império Romano, né? Jesus era mais próximo de Judas do que qualquer outro dos seus seguidores. Eles tinham uma relação muito próxima. E o Oz defende, através dessas informações, que Judas não era um traidor. Que custou caro ao povo judeu essa associação de Judas como o assassino de Deus, né? E ele considera que o povo judeu pagou muito caro, né, dessa associação entre Judas e judeus, de judiação, judaísmo, são palavras muito próximas, né, e que cresceram, as pessoas crescem fazendo essa associação, que no caso ele considera que foi muito caro o preço que o povo judeu paga em cima dessa relação, né? Vamos dizer, da etimologia das palavras. E como é que o Oz pega tudo isso e transforma num romance, né? Aí é que está a grande questão dele nesses dois aspectos. Tanto no fato dele não crer que Judas era um traidor e no fato dele não ser a favor da divisão do território palestino entre Israel e o povo árabe, o povo palestino. Então, aí é que está a genialidade dele nesse romance. Eu vou contar um pouco, rapidamente, sobre a questão da criação do Estado de Israel, que foi criado em 48, através de uma resolução da ONU. E imediatamente, Davi Ben-Gurion meio que forçou. Davi Ben-Gurion era o líder político de Israel na época, foi o primeiro presidente do país, e forçou a criação do Estado
perante a ONU e, vamos dizer assim, acelerou o processo antes da discussão definitiva com os palestinos que já estavam no território, né? Então, quando aconteceu isso, houve uma guerra. Muitos árabes que estavam no então novo Estado israelense morreram, houve guerras, conflitos, vários países daquela região, Egito, Síria, Líbano, todos se envolveram num conflito. E então por aí você já entende como é que é a formação de um Estado muito conturbado, né? De um Estado, de uma nação que já nasce através de um conflito armado, defendida pelos judeus. O Davi Ben-Gurion forçou essa, vamos dizer assim, impôs, né, através das armas, a criação do Estado, né? Então nesse livro existe um personagem que é o Samuel Ash, eu acho que é assim que se pronuncia, eu não consegui encontrar exatamente a pronúncia através do hebraico. O Samuel Ash é um estudante, está fazendo uma pesquisa na Universidade de Jerusalém sobre Jesus Cristo, sobre a visão dos judeus, e está numa crise, porque a família que custeava ele em Jerusalém quebrou, a firma deles quebrou, e os pais não podem mais custear ele lá, e acabou um relacionamento, um namoro, né? E então ele está ali perdido, não sabe o que fazer, e encontra uma vaga de emprego num bairro afastado em Jerusalém, numa casa, para cuidar de um idoso. O idoso, essa casa é gerenciada pela nora, ela mora lá, e o idoso precisa de um enfermeiro, né? De uma pessoa para estar próxima dele, para cuidar dele, alimentar, limpar, enfim. E o Samuel, acho que está meio perdido, ele aceita essa proposta de emprego, né? Leva as coisas, se muda para morar nessa casa. Nesse momento ele começa a descobrir alguns mistérios dos dois moradores, né? Da nora, a Atália Abravanel, e esse idoso. E ele descobre que ela é filha do Shati Abravanel, que era um homem envolvido politicamente na formação do Estado de Israel, em 48, e que era vamos dizer assim, ele tinha uma visão diferente do Davi Ben-Gurion em relação ao Estado de Israel. Ele achava que daria para dividir os dois territórios como um Estado só, com dois povos, duas culturas diferentes, os árabes e os judeus, os palestinos e os judeus. Baseado nisso, desse mistério que envolve os moradores da casa, ele também que está numa situação, vamos dizer assim, nebulosa, né? E é justamente isso, a ideia que o Oz tenta passar é de um mistério, uma eterna fumaça que circunda a casa, né? Porque se passa no inverno de 59, um inverno muito forte lá em Jerusalém, e os três moradores vivem através desses mistérios. A Atália pouco fala do pai, ele tenta descobrir quem é o pai dela, para tentar ter uma relação mais próxima entre eles, e ele descobre justamente esse personagem na época da formação do Estado de Israel. Enquanto isso, ele vai escrevendo algumas coisas sobre Judas, sobre o artigo dele, sobre a pesquisa dele. Então, dos 51 capítulos aqui do livro, alguns deles são as dissertações da pesquisa do Samuel. E é justamente sobre a nova visão histórica sobre Judas. E aí é onde o Oz faz a sua fusão, né, entre as histórias. Será que Judas, por ser o mais fanático dos discípulos, por amar mais Jesus, acreditava mais em Jesus do que o próprio Jesus Cristo? Então será que o Shati Abravanel, por ser o mais fanático dos líderes políticos ali na formação do Estado, será que ele não acreditava mais no Estado de Israel do que o próprio Davi Ben-Gurion, que é consagrado como um dos pais, assim, vamos dizer assim, o pai fundador do Estado de Israel? Então essa é a grande genialidade desse livro. O Oz conseguiu uma fusão de dois temas que são muito caros para ele, que ele defende de forma muito viva, a Judas e o Estado de Israel, dentro desse romance, né? E eu lia pensando assim, será que o Shati Abravanel, será que não era o Judas
que precisava de um perdão, que precisava ser melhor compreendido? Será que não seria através dos traidores que a história é modificada? O Oz, eu li numa entrevista que defendia que o curso da história, da mudança, da evolução histórica do homem, foi através dos traidores, né? Vamos dizer assim. Lincoln, quando aboliu a escravidão nos Estados Unidos, foi considerado um traidor. O Churchill, quando desmembrou o Império Britânico, foi considerado um traidor. Então, será que a história, ele considera que, será que o mundo não está precisando de mais traidores? E ele ainda defende uma questão num dos textos aqui. Será que sem Judas haveria o cristianismo? Será que sem Judas tantos judeus teriam sido assassinados ao longo da história, especialmente no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial? Aqui eu não estou querendo fazer nenhuma defesa em relação a religião nenhuma, até porque a formação do Estado de Israel existem muitos pontos que devem ser revistos, devem ser reanalisados, mas o Oz ele consegue fazer essa fusão entre a história oficial, vamos dizer assim, né, e a história que ele gostaria de ter visto, né. E é muito interessante, ele tem uma escrita absolutamente assim impressionante. Você não precisa ser nenhum historiador, óbvio, para estar debruçado sobre a questão dos evangelhos, os 4 evangelhos oficiais, ou sobre a questão do Estado de Israel, nada disso. Você pode... Ele é um livro muito fluido e didático, mas sem ser simplório, né? Ele não é de forma alguma simplório. Então, eu super recomendo. Esse aqui está entre os favoritos do ano, esse livro. Eu gostei muito. E na mesma época coincidiu porque eu assisti a peça Iscariotes, a Outra Face, dirigida e interpretada pelo Carlos Vereza, na época que eu estava lendo esse livro. E ele faz aniversário agora, o Oz, dia 4 de maio, que é o mesmo dia do meu aniversário. Já é agora próxima sexta-feira, acho que é sexta-feira. Então aproveita aí para me desejar os parabéns. Manda um parabéns pro Amos Oz também. Deixa aí no comentário. Me conta se você leu esse livro, se tem vontade de ler, o que é que você achou. Compartilha esse vídeo com os amigos e é isso. Tchau!